vendas, tá? Vendas para você. Por quê? Aquele que é advogado, aquele que vive do mercado em si, do mercado real, comerciante, empresário, mega empresário, ele entende que tudo está dentro de uma venda. Para você entrar no mercado financeiro, primeiro tem que vir a venda. Se não vier a venda antes, não vai ter como você entrar no mercado financeiro. As pessoas dizem assim, a parte mais importante do mercado é o cliente. Não é. A parte mais importante é a venda. Repare que eu estou todo dia falando aqui do investidor, do zero ao investidor. Então, na verdade, eu estou vendendo a credibilidade daquilo que você pode trocar por informação. A partir daí não tem problema nenhum, tá? Porque todo mundo vende. O porteiro vende a hora de trabalho dele e vende a educação dele. Quando ele faz isso, você começa a elogiá-lo e a empresa a qual ele trabalha, seja um prédio, seja um edifício empresarial, vai segurar ele por muito tempo. Por quê? Porque entende-se que se a maioria das pessoas estão gostando do tipo de trabalho dele, significa dizer que ele se vendeu bem. Então, tudo antes vem uma venda. O mal é que as pessoas criaram uma cultura da venda como algo que não faz sentido, como algo que é ruim, como a última opção de uma pessoa que não consegue entrar no mercado de trabalho. Pelo contrário, a venda é a primeira opção de uma pessoa que entra no mercado de trabalho, seja ela CLT concursado, seja ela empresário. Todos os empresários se consideram vendedores. Todos. Você pega um mega empresário, antes de se considerar empresário, ele vai se considerar vendedor. E tem uma parte muito importante nisso. Ele vai se orgulhar disso. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa conversar aqui. Porque tem advogados, por exemplo, eu faço a parte comercial de um escritório de advocacia de seus sócios. Tem advogados, por exemplo, os sócios são parceiros de advogados também. Tem advogados que trabalham numa linha empresarial. E aí, quando você comenta sobre essa questão do zero ao investidor, ele começa a perceber que, de fato, faz sentido ele estar presente nisso. Por quê? Porque ele vai saber lidar, ele vai saber conversar, ele vai ter congruência ao conversar com um futuro cliente empresário dele. Então, se ele está se vendendo bem, ele entra num conhecimento como esse, do zero ao investidor. O que acontece? Na hora que ele estiver com o cliente dele, conversando sobre negócios, conversando sobre perspectiva de mercado, sobre alguma situação que ele passou, o que vai acontecer a partir disso? Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a ter congruência e credibilidade no mercado dele. Ele vai começar a ser autoridade no mercado dele. Por quê? Porque ele não entende só de um conhecimento específico. Ele está lateralizando o conhecimento para se encontrar com o conhecimento específico dele, que é a área que ele atua. Então faz todo sentido do mundo, tá? Uma pessoa que está dentro do mercado financeiro ou fora do mercado financeiro, mas está dentro do mercado real, né? Essa pessoa, ela consegue entender que é venda. Tudo parte para venda. Ninguém vai ficar sem se vender. É necessário que você venda alguma coisa. Venda você, venda a sua empresa, venda a sua marca, venda o seu bom dia. Venda. É legal falar isso, porque se você passa para uma pessoa bom dia, você está vendendo. Se você passa bom dia, tudo bem? Como é que vai? Hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vai ser um dia incrível, você está vendendo. As pessoas querem fazer o caminho ao contrário da venda. A venda é necessária. Existe uma concepção muito incrível aí, tá? A venda ativa e a venda receptiva. A venda receptiva é uma prospecção mais passiva. Isso que eu estou fazendo aqui é uma prospecção mais passiva. Ela pode até entrar numa parte de uma venda ativa. Para você participar do zero ao investidor, você está dentro de uma prospecção passiva aqui, porque você pode se interessar. Ou seja, eu estou te dando uma credibilidade para você se interessar. Quando eu vou para a venda ativa, eu estou dizendo o seguinte, ó. Mercado, desculpe, não importa quem está no poder, não importa como está a economia, eu vou para o campo. Ou seja, eu vou sentar com as pessoas. Ontem eu fiz reuniões de tarde para noite, explicando como é do zero ao investidor. Tentei a pessoa, fiz uma metáfora bacana, que a pessoa disse, gostei, pena que eu acabei de investir em um negócio aqui agora e não vai poder. E foi um negócio que não tinha nada a ver com curso, nem nada disso. Foi um negócio ligado à saúde e que ela não ia poder, essa pessoa não ia poder participar. Mas ela se interessou bastante para alguma edição se acontecer novamente. Eu não esperaria uma outra edição, porque quanto mais você entra numa edição inédita,
você vai ser sempre marcado pela pessoa que estava numa edição inédita. E também tem um fator muito interessante, você passa a ser um líder junto comigo, um líder de equipe que vai chegando novas pessoas para a comunidade Riqueza ao Quadrado, porque você ganha de bônus o Riqueza ao Quadrado, tá? Então vamos lá. A partir desse conceito, eu costumo dizer que a melhor parte é a venda ativa, é a venda que te desenvolve, é a venda que te encoraja, é a venda que faz você se tornar uma pessoa melhor. Porque a venda passiva é muito fácil. Imagine uma escola, tá? Uma escola, ela precisa mais de uma venda passiva do que uma venda ativa. Por quê? Porque a escola, ela necessita de uma venda passiva. A venda ativa da escola, ela é feita através do boca a boca, certo? É feita através do boca a boca. A venda passiva de uma escola, ela é feita através de redes sociais, ela é feita através de televisão, de rádio. Então, as pessoas escutam, meu filho precisa de uma escola, todo mundo precisa de uma escola, né? Quando as pessoas pensam assim, meu filho, eu estou falando eu que eu não tenho filho, tá? Quando as pessoas pensam assim, filho, filha, precisa de uma escola. Então vem na lembrança aquelas propagandas que passaram sobre escola. E aquela que mais fixou é que consegue uma venda passiva. Por quê? Porque a pessoa se interessou por causa das redes sociais, porque a pessoa se interessou por causa das mídias em geral. Essa é a venda passiva. Mas a venda ativa te tira, te coloca no mercado. Porque a venda ativa, ela independe do que está acontecendo no mercado. A venda ativa você está dizendo o seguinte, mercado, o problema é seu que está acontecendo aí. Eu sou capaz de conseguir cliente mesmo com tudo que esteja acontecendo. Eu sou capaz de conseguir pessoas que acreditam em um produto, mesmo que tudo esteja acontecendo. Isso tudo pode ser uma eleição, isso tudo pode ser uma crise econômica. Porque tem pessoas que prosperam numa crise. Você já reparou? Tem pessoas que não enxergam crise, elas só enxergam oportunidade. As pessoas de mindset de milionários, as pessoas de mindset comercial, as pessoas de mindset de vendas, elas conseguem ver na crise oportunidade. Por exemplo, ontem eu estava com duas coisas muito poderosas para mim. Uma viagem marcada a negócio e teve que se alterar essa data para um outro momento. E estava com uma reunião de negócio que precisaria ser alterada também por conta da viagem. Mas as duas coisas foram eliminadas da agenda. Nem por isso eu disse, oh meu Deus, minha semana acabou. Pelo contrário, eu ressignifiquei todo o processo e disse, vai ter tempo para eu fazer venda ativa. Vai ter tempo para eu prospectar o meu projeto. Se a pessoa vai aceitar o meu projeto, isso não é o problema. A pessoa que eu vou me desenvolver é o problema. A pessoa que eu vou me tornar é o problema. É o desafio. É a parte mais gostosa das coisas. Porque você acaba vencendo qualquer tipo de coisa para poder você apresentar seu projeto. É como se você tivesse 7 filhos dentro de casa e você diz o seguinte, rapaz, eles dependem disso, eles dependem de mim. Então eu vou partir para o jogo. Então você vai para o jogo. Eu peguei minha agenda toda e reformulei em reuniões e apresentações. Apresentações quais eu vou fazer e que vai gerar resultado em algum momento com alguma dessas pessoas que eu vou conversar. Venda, às vezes, é um não. Estabelece-se do não. Ontem eu tive um não. E daí, cara? Não há problema nenhum. A pessoa gostou do projeto, só não era o momento dela. Em algum momento vai ser o momento dela. Então, não é se restabelecer, porque faz parte da vida de qualquer vendedor, de qualquer autônomo, tá? Não. Até você montar uma estrutura comercial, onde essas pessoas, onde te faça de escudos, para que essas pessoas vendendo para você recebam o não, é você que tem que receber o não. E mesmo assim, se você pega grandes empresários, eles também vão para a linha de frente do comercial. Eles também vão fazer a venda. Então, tudo é venda. O advogado não é advogado, ele é vendedor. O médico não é médico, ele é vendedor. Na hora que ele vai para a parte técnica, ele é um advogado, ela é uma advogada. Na hora que ele vai para a parte técnica, ele é um médico, é uma médica. Mas fora dessa parte técnica, ou ele sabe se vender, ou não vai ter escalabilidade. Porque negócio de vendas é feito por escalabilidade. Tem negócios, tem profissões que elas são engessadas no processo. Porque você é uma pessoa física e demoraria 24 horas apenas. E olha lá, que você tem menos de 24 horas, porque você precisa descansar para que você possa fazer um resultado. Então, no tipo de profissão que não tem escalabilidade, deve-se criar uma escalabilidade. Aí você vai trabalhar com vários canais de comunicação. Vou contar um spoiler aqui, tá? Eu ia contar só no Story. No Story. Eu me tornei sócio da Duas Comunicação.
Hoje eu sou sócio da Duas Comunicação, além de outros negócios que eu tenho. E com a Duas Comunicação, eu tenho uma perspectiva de dizer o seguinte para o meu sócio. Fica com essa parte, que a parte de vendas é minha. Não tem problema nenhum. E essa parte de venda, ela vai ser muito mais B2B, que é mais desafiante. O B2C, ela é mais desafiante do que o B2B. O B2B, ela é uma questão muito mais lenta no processo de fechamento. O B2C, você pode conseguir um fechamento day trade no mesmo dia, tá? Mas o B2C, às vezes vai ser necessário alguns encontros, vão ser necessários algumas decisões. Imagina, e na parte de comunicação visual de uma loja, tá? Eu sou chamado para poder fazer um orçamento de placa, letreiro, placa, tá? Aquela placa da entrada, e o orçamento de vários pontos de sinalizações dessa loja. Banheiro, cozinha para funcionários, algumas coisas relacionadas a cliente, essas sinalizações, perfeito? Então, quando eu faço isso, eu estou no encontro B2B com as pessoas, e nesse encontro B2B com elas, o que vai acontecer? Vai existir um processo necessário, porque qual é o processo? A conversa, se acostumar comigo, que faz parte disso. Eu quero falar uma coisa para você. Eu estou criando uma ideia aí, que eu devo fechar hoje à tarde, de criar um canal do WhatsApp, canal, não é grupo, canal, onde você, para tirar o benefício da dúvida, me conheça mais. Ou seja, você vai ter um acesso a uma vida privada minha. Eu vou colocar só para quem estiver lá dentro do canal, uma vida privada, uma coisa minha. Ou seja, o story vai ficar mais para uma divulgação e esse canal vai ficar mais para você me conhecer melhor, saber do meu dia a dia, entender o que eu estou fazendo durante o dia, a agenda do dia, se eu viajar, beleza, se eu for fazer palestra, você vai saber, se eu for, sei lá, comida eu não gosto de mostrar não, tá? Comida eu não gosto de mostrar, mas se eu for para uma reunião, se eu for para algo que nada contra com quem mostra, eu não gosto, tá? Eu vou fazer alguma coisa, então, se você está dentro do canal, significa dizer que você tem acesso ao canal, que você quer se tornar íntimo a mim. E não tem problema nenhum, tá? Vai ser bacana. Lá para tarde eu vou decidir isso. Isso vai ser bom para os meus negócios. Eu estou me vendendo, mas me vendendo de uma forma assim, você está me conhecendo, dizendo, poxa, dá para acreditar nos projetos desse cara. Dá para acreditar que ele é comercial do RJ. Eu tenho uma reunião daqui a pouco com o RJ e com outros projetos. Dá para acreditar que ele é do comercial do RJ. Dá para acreditar que ele está fazendo parte da convenção Hayek. Eu faço da parte estratégica, sou sócio e sou da parte estratégica da convenção Hayek. Eu, a Renata e a Lorena. A ideia minha de Renata surgiu e a gente está conseguindo levantar isso, trazendo a Lorena para perto. E a Lorena entende muito de eventos, tá? Então, cada um com sua parte. Um negócio se faz por parte. Cada um precisa fazer a sua parte. Perfeito? Um outro ponto específico que eu quero falar para você. Então, agora você sabe que existe o ativo e existe o receptivo. Mas o que é que tem a ver isso com o mercado financeiro? O que você vai fazer no dia 20 tem tudo a ver. Você sabia que todas as empresas, sejam elas de pequena, média ou grande porte, ela precisa construir patrimônio, mesmo que a empresa seja patrimônio? E patrimônios, em muitos casos, patrimônios são outros setores. Por isso que tem empresas que montam holdings, tá? Elas criam outros setores, outros mecanismos. Perfeito? E aí vem um ponto que a gente pode dar exemplos. Por exemplo, a Itaú, ela é patrimônio da Itaúsa. A Itaúsa é a hold do Itaú. Na verdade, a Itaúsa, o nome dela é Itaúsa, é isso mesmo. Ela é a hold do Itaú e de outros negócios que estão dentro dessa hold. Não existe só o Itaú. O Itaú passa a ser o carro-chefe, mas elas têm outros negócios, outras aquisições. Ou seja, existe um portfólio. Se você pega a Grendene ela tem vários portfólios e ela está dentro da bolsa, tá? Se você pega algumas outras empresas, por que eu estou querendo falar isso? Tem empresas que investem depois em patrimônio só para alugar. Tem empresas que investem depois em outros talentos. Você pega aí muitos nomes de influenciadores que vocês gostam, muitos deles são influenciadores que são investidos por alguém. Ou seja, você também pode começar a visualizar talentos e você começar a investir em talentos. Não há problema nenhum nisso. Perfeito?
Você também pode começar a visualizar que sua empresa deu um determinado lucro e que você não precisa, naquele momento, reinvestir na empresa em si. Você começa a reinvestir em patrimônio. Esse patrimônio pode ser imóveis, esse patrimônio pode ser galpões que você vai alugar. Isso é caixa para a empresa. Isso é negócio para a empresa. Então você começa a estabelecer processo. Só que eu quero te contar um segredo muito bacana sobre tudo isso, tá? E o segredo é o seguinte: ninguém, quando se torna... Porque tudo você tem que aprender de pequeno. É de pequeno que as coisas se tornam grandes, tá? Então, assim, ninguém vai entrar no mercado de diversificação sem entender o próprio mercado. Ninguém. Você pode ser vendedor, você pode ser o que quiser. É o que eu estava falando com a possível cliente de ontem, né? A pessoa cliente. Eu disse o seguinte: quando você começa a entender o hackeamento do mercado, você pode investir até em calcinha. Porque você vai entender qual é o processo que acontece no mercado, qual é o momento certo para cada mercado. Você vai entender onde é que está todos os quadrantes e todas as variáveis que pode ser ligado ao macro e ao micro. Quando eu digo ao macro e ao micro, o micro, o que está acontecendo no Brasil. Ao macro, o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito atrelado. Porque tem pessoas que dizem assim: eu vou aprender coisas que estão ligadas aos Estados Unidos. Tu vai, porque eu preciso falar sobre isso. É necessário que eu fale sobre isso, tá? É necessário que eu diga sobre isso, para que as pessoas possam se atentar e dizer o seguinte: olha, a variável é essa, principalmente quem mora nos Estados Unidos ou quem vive de lá para cá. A variável é essa, a variável é essa, a variável é essa. Então o mercado hoje é esse, esse e esse. Perfeito? O mercado estará assim, 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 assim. Porque o que acontece muito? As pessoas pegam, investem no conector. Você não pode investir no conector se você não entende o que está acontecendo na fonte. É necessário que você entenda o que acontece na fonte para depois. É por isso que eu digo, as pessoas dizem assim: mas já vai falar de dinheiro. Não, cara, o dinheiro é a última parte do processo. Paradoxalmente, se você senta comigo dia 20, o dia inteiro, para meio-dia, né, em volta 2 horas. Paradoxalmente, se você senta comigo o dia inteiro, o dinheiro vai ser a última parte. Porque se você só investe pelo conector, eu posso te dizer isso, tá? Eu posso te dizer facilmente isso. Se você só investe no conector, você está perdendo dinheiro. Porque você só está investindo no conector sem entender qual o processo real. Você está investindo no conector, que é a mentalidade que o player quer que você faça. Investir só no conector, deixa o restante com ele. Ou então, investir só no conector. Agora eu tenho como investir no que eu quero, porque eu entendo onde é que está a fonte. Porque alguém conectou o meu dinheiro, esse dinheiro comigo, e esse dinheiro comigo, eu sei o que é que está acontecendo na fonte, que a fonte é o mercado, eu sei o que é que está acontecendo na fonte, eu sei as variáveis, e daí eu vou investir com o dinheiro dele, entendendo o que está o mercado, e vou ganhar mais premiação com ele que investiu no conector. Ele não investiu pela fonte. Quando você investe pela fonte, você começa a investir no conector no momento certo. E a sua premiação é maior, o seu risco diminui, e você entende todos os contextos que o mercado está fazendo. E é por isso que é necessário, sempre vai partir da venda para o mercado financeiro. Qualquer grande empresário que você pegar, qualquer pessoa de super vendedor que você pegar, ele só vai multiplicar o processo. Ele vai pegar a venda, vai receber, e da venda ele vai transformar isso em outros patrimônios. Só que ele vai entender como funciona a fonte. Ele não vai fazer simplesmente: poxa, eu tenho dinheiro aqui, tá? 10% do meu salário, 20% do meu salário, 20% do meu prolabore é para investimentos. Então eu vou investir em ações. Não é assim, cara. Porque ações é o conector. Se você não entende a fonte do que está acontecendo ali, você vai conectar errado o seu dinheiro. Aí sabe o que acontece? Lá na frente a inflação vai corroendo, aí muitas pessoas, o cara já utilizou seu dinheiro dentro do que acontece com a fonte, já teve lucro com o seu dinheiro dentro do que acontece com a fonte, e você vai ficar desesperado e vai dizer o seguinte: poxa, eu vou ter que tirar esse dinheiro do mercado, porque eu preciso comprar isso, porque eu preciso pagar isso, porque eu preciso investir nisso. E aí você tira o dinheiro do conector no momento errado e você sai perdendo tanto pelo tempo que você tirou e tanto pelo conector que você entrou no momento errado. Você não teve a premiação do momento certo. Então, é necessário que você saiba isso. Essa é a ideia do dia 20. O que acontece em cada parte,
como que a Matrix funciona nessa parte econômica, para que você diga o seguinte: poxa, agora eu estou preparado para investir em calcinha. Eu não estou falando brincando não, tá, pessoal? Eu não estou falando de forma pejorativa. Eu estou falando de uma maneira muito clara. Eu estou falando de uma maneira empresarial. Se você entende a fonte com as variáveis, você vai dizer: é hora de investir nisso, é hora de não investir nisso, é hora de investir nisso, é hora de investir aqui. Eu não vou fazer isso. O cara chega com uma proposta muito bonita no YouTube, de 30 anos, de buy on the hold, e não sei o quê. Você vai dizer: é hora disso, e não é hora disso. O cara tá me enganando, não só do YouTube, tá? Pode ser qualquer pessoa, o cara tá me enganando. Não se trata disso. Não é para você ser enganado, é para, a partir desse processo, você começar a construir uma ideia e uma perspectiva. Porque se eu falar muito aqui sobre, não vai adiantar até dia 20. Concorda? Então, assim, é numa ideia e numa perspectiva e que você vai ter poder. E que você mesmo entrando em risco, você entra em risco calculado, com o poder da decisão desse risco calculado, entendendo que vai ter uma premiação futura. Você vai ter mais segurança. Porque concorda comigo, Kiko? Deixa eu falar uma coisa muito interessante, tá? Antigamente a gente ouvia muito nas escolas: conhecimento é poder, conhecimento é poder. Só que o conhecimento que a escola dava, os professores replicavam isso porque também aprendiam com seus próprios pais, com seus próprios avós e com seus antigos professores. Eu, como professor, eu posso te dizer o seguinte: conhecimento é poder, mas não é o conhecimento escolar que é poder. Porque o conhecimento escolar, muito pouco você usa. No máximo, a gramática que você pegou, tá? No máximo, algumas matemáticas que você precisa, que não é tão batida assim como deveria. Por exemplo, matemática financeira, porcentagem, tudo isso era para ser batido muito mais do que a própria equação. Tudo isso era para ser batido muito mais do que a equação de segundo grau. Você pega a equação de segundo grau e terceiro grau. Segundo grau você dá no sétimo ano hoje, que é sexta série hoje, é sétimo ano, né? Então você pega e dá essa equação do segundo grau, você não vai usar. Talvez um cara que é químico e físico, ele use muito mais pelo cálculo químico e físico do que pela própria matemática em si, apesar de precisar de matemática. Aí você vai para a oitava série, que hoje é nono ano, aí você aprende a equação do terceiro grau. Rapaz, me desculpe, até hoje eu já usei matemática financeira, eu já usei porcentagem, mas até hoje eu não utilizei, isso eu posso lhe dizer fácil. Independente da minha profissão, independente do jogo que eu faço, eu até hoje já utilizei matemática financeira, porcentagem, já utilizei taxa de juros, já utilizei isso. Mas até hoje, eu tenho 41 anos, com cara de 18, até hoje eu nunca utilizei equação do segundo grau e terceiro grau para resolver situações do dia a dia, do cotidiano. Até hoje eu não precisei fazer cálculo de pi, para poder resolver as situações do cotidiano. E o químico, o biólogo e o físico, ele não precisa disso. Até porque ele, como tem experiência, às vezes os cálculos matemáticos dele estão tão mais rápidos que ele parar para pensar e calcular ali. Certo? Mas vamos voltar ao seguinte: mas mundo financeiro, diante do que vai acontecer antes de 2030, diante do que está acontecendo, que crises podem surgir com grandes oportunidades, diante desse cenário, isso aí pode ter certeza que você vai precisar no cotidiano, porque não se trata só de você, se trata também das pessoas que convivem com você, porque você tem futuro, e no futuro você quer deixar alguma coisa para alguém. Né? Como você quer deixar alguma coisa para alguém, é necessário que você entenda como funciona o processo. O que acontece, mais uma vez eu vou deixar bem claro, a cultura é de lhe jogar para o conector e não para a fonte, porque se você entender a fonte, o que vai acontecer? Porque vão te induzir primeiro ao conector. Eles vão ser obrigados a te explicar também pela fonte as coisas certas. Eles vão ser obrigados a te mostrar que é o momento certo. Porque é muito fácil dizer assim: a taxa Selic está desse jeito, agora é o momento certo, é essa. A taxa Selic está desse jeito, agora... Isso é básico. Isso é superficial do processo. Mas como que acontece tudo isso por detrás? O que está atrás disso? O que vai fazer o mercado girar de fato? O que vai me dar segurança de dizer é o momento certo para isso, é o momento certo para aquilo? Perfeito? Então, se você quiser, já pode tomar suas informações necessárias. E hoje você entende que a venda é o processo principal. Primeiro, venda.
venda seu serviço, venda seu produto, venda sua imagem, venda. Depois você vai transformar isso em alguma coisa. Durante o processo, você vai aprender comigo o que acontece no miolo disso, entre você vender e você alavancar patrimônio. O que acontece nesse miolo? Porque aí te dá poder para você decidir o que você vai fazer desse miolo para o alavancagem do patrimônio. Perfeito? É só essa ideia básica que vai fazendo você construir todas as suas novas realidades. Então, meu negócio pode iniciar. Essas são as perguntas que você precisa fazer. Meus negócios podem iniciar por uma venda passiva ou uma venda ativa. Se meu negócio vai iniciar por uma venda passiva, depois você vai ter que construir a estratégia de entrar numa venda ativa para você ficar independente do que vai acontecer na economia. Se o seu negócio vai precisar iniciar por uma venda ativa, dá para depois, com o tempo, você criando o Omnichannel. Quando você cria esses Omnichannel, você agora fechou o quadrante de venda. Por quê? Você vai ter a venda ativa, que vai ter a galera do comercial que vai fazer a venda ativa. Você vai ter a venda passiva, onde essa venda passiva pode acontecer através de sites, de redes sociais, WhatsApp ou o que for. E você vai ter uma outra venda passiva, que pode ser o seu próprio YouTube. Você vai ter canais de comunicação com o seu cliente, inclusive um comercial que liga, beleza? Eu tenho um desafio muito grande no comercial, a gente consegue girar em muitos comerciais, mas a gente também às vezes depende de institutos que proíbem, por exemplo, venda direta. Então fica um desafio muito grande para construir a estratégia, porque não pode se fazer uma venda direta. E a partir daí a gente senta na mesa e fica calculando as maneiras para não ser tão brega dentro do mercado e ao mesmo tempo não perder o mercado. Porque tem gente que está no mercado onde institutos proíbem, né, organizações, o órgão proíbe certo tipo de venda. Aí tem gente que faz o mais brega possível, derrubando o mercado para poder ter mercado. Ou seja, a minha profissão é tipo assim, ó, minha profissão que se lasque. O que eu quero é a grana. Mas nessa minha profissão que se lasque, você nivela todo mundo para baixo. Esse é o grande processo. Você pega minha profissão que se lasque, que eu ganho muito, você está pegando a sua própria profissão e nivelando para baixo. E você vai dar espaço a surgir outros que dizem se lasque e coloquem mais abaixo do que você que disse se lasque. A minha profissão, eu só quero o resultado do dinheiro no bolso. Dá para ter resultado com dinheiro no bolso, com uma grana lá em cima, com um trabalho elitizado. Agora, tem mais desafios, porque se existe um órgão que proíbe, por exemplo, uma venda direta, de fato, você tem mais desafios de mecanismo, porque você vai precisar, por exemplo, mesmo você fazendo uma venda passiva ou ativa indireta, você vai precisar muito mais de indicação do que da sua própria técnica, do seu próprio serviço em si, sendo vendido, porque vai surgir muito mais por indicação, para você respeitar todo o processo e fica mais desafiador. Mas é venda, depois da venda você entende o miolo, e depois do miolo, o miolo eu estou dando metaforicamente aqui, você vai entender como alavancar seu patrimônio. Não dá para fazer o contrário, tá? Não dá para entrar no conector. Quem entra no conector, experiências próprias, experiência de outras pessoas. Quem entra no conector perde dinheiro, perde patrimônio, perde construção futura. Até ontem o cara falou, Éder, tá assim, e se eu pegar aí que ele cair mais? Um exemplo, tá? Mas a conversa aconteceu assim, eu só tô para não expor. E se cair mais? O que acontece? Se cair mais ainda é vantagem, porque você está pegando por um preço descontado dentro do mercado. Você vai fazer média. Mas como você não quer um longo prazo de 30 anos, você quer a média para ganhar na máxima. Quando você ganhar na máxima, você também está ganhando no lucro da média. Perfeito? Então, assim, são essas perspectivas que todo santo dia alguém me pergunta sobre. Eu estou montando dia 20 porque tira a dúvida de todo mundo logo de vez, de tudo isso. Todo santo dia algum conselho econômico eu recebo. Todo santo dia alguém me liga para entender alguns processos de vendas. Todo santo dia alguém me liga para dizer o seguinte, Éder, você indica pessoas que eu posso estudar no YouTube sobre vendas que você acredita? Aí eu indico essas pessoas. Para mim isso não tem problema, cara. Eu não tenho problema com isso. Tá fazendo um trabalho sério, direito, com credibilidade, vai embora. Tem espaço para todo mundo. A minha é dizer o seguinte, as pessoas precisam de riqueza.
E riqueza não é o dinheiro. Riqueza é o que você se transforma para o dinheiro. Então eu tenho uma comunidade para isso. As pessoas precisam entender como funciona o mecanismo para não perder dinheiro, para não se sentir inseguro na hora de investir, porque vai eliminar toda a insegurança, para ter o poder de decisão igual como essa galera pensa. Como os players pensam, como os megas empresários e pensam. Aí sim você vai ter decisão. Mas isso depende de você. Só basta você dizer, não faz sentido nenhum para você o que eu estou falando aqui. Tudo bem. Então, quando você monta todo esse processo, você consegue, a partir de aí, criar mecanismos de alavancagem do seu patrimônio, ou pessoa física ou jurídica. Isso a gente vai conversar dia 20. O que é o mais ideal para você, o que vai te fazer mais proteção, inclusive proteção tributária, para você fazer todo o processo. A partir daí, você vai gerar outros resultados. À noite, provavelmente a gente vai ter um encontro aqui de novo, falando sobre vários assuntos que fazem todo sentido para você. Tamo juntos, conte comigo no mínimo para frente. É derramos. Valeu. Tchau, tchau.